Canto 4, capítulo 4 do Srimad Bhagavatam. Sati abandona o corpo. Com aviso de gatilho para as pessoas sensíveis e recomendando para maiores de 16 anos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sati abandona o corpo. Verso 1. O sábio Maitreya disse: O senhor Shiva ficou silencioso após falar com Sati, vendo-a entre duas opções. Sati estava muito ansiosa por ver seus parentes na casa de seu pai, porém ao mesmo tempo temia a advertência do senhor Shiva. Sua mente inquieta fazia entrar e sair do quarto à semelhança de um balanço que se move para lá e para cá. Sati sentiu-se muito pesarosa de ser proibida de ir ver seus parentes na casa de seu pai. E devido à afeição por eles, lágrimas caíram de seus olhos. Tremendo e muito aflita, ela olhava para o seu esposo incomum, o senhor Shiva, como se fosse fulminá-lo com sua visão. Em seguida, Sati deixou seu esposo, o senhor Shiva, que lhe dera metade de seu corpo devido à afeição. Respirando muito pesadamente devido à ira e ao pesar, ela foi até a casa de seu pai. Este ato pouco inteligente devia-se ao fato dela ser uma mulher fraca. Quando viram Sati indo embora sozinha, muito rapidamente, milhares de discípulos do Senhor Shiva, liderados por Maniman e Mada, seguiram-na depressa com seu touro Nandi à frente e acompanhado pelos Yakshas. Os discípulos do Senhor Shiva providenciaram que Sati se sentasse sobre as costas de um touro e deram-lhe seu pássaro de estimação. Eles carregavam uma flor de lótus, um espelho e toda a parafernália para o desfrute dela, e a cobriram com um grande dossel. Seguida por um grupo cantante com tambores, búzios e cornetas, toda a procissão era tão pomposa como uma parada real. Então ela chegou à casa de seu pai, onde o sacrifício estava sendo executado, e entrou na arena onde todos cantavam os hinos védicos. Os grandes sábios, brahmanas e semideuses estavam todos reunidos ali e havia muitos animais para o sacrifício, bem como potes feitos de argila, pedra, ouro, grama e pele, os quais eram todos requisitos para o sacrifício. Quando Sati, junto com seus seguidores, chegou à arena, como todas as pessoas reunidas temiam Daksha, nenhuma delas a recebeu bem. Ninguém lhe deu boas-vindas, com exceção de sua mãe e suas irmãs, as quais, com lágrimas nos olhos e rostos alegres, deram-lhe boas-vindas e falaram-lhe muito agradavelmente. Apesar de ter sido recebida pelas irmãs e pela mãe, ela não respondeu às suas palavras de recepção. E apesar de lhe terem oferecido um assento e presentes, ela não aceitou nada, pois seu pai nem falara com ela, nem lhe dera boas-vindas, perguntando sobre o seu bem-estar. Presente na arena de sacrifício, Sati viu que não havia oblações para seu esposo, o Senhor Shiva. Em seguida, ela compreendeu que não apenas seu pai deixara de convidar o Senhor Shiva, como também, ao ver a elevada esposa do Senhor Shiva, Daksha nem sequer a recebeu. Assim ela ficou iradíssima
a tal ponto que olhava para seu pai como se fosse fulminá-lo com os olhos. Verso 10. Os seguidores do Senhor Shiva, os fantasmas, estavam prontos a ferir ou matar Daksha, mas Sati os impediu com sua ordem. Ela estava muito irada e pesarosa, e naquele estado começou a condenar o processo de atividades fruitivas sacrificatórias e as pessoas que têm muito orgulho de tais sacrifícios desnecessários e dificultosos. Ela condenou especialmente seu pai, falando contra ele na presença de todos. Lendo uma parte do significado. O processo de oferecer sacrifícios destina-se especialmente a satisfazer Vishnu, o qual é chamado Yagyesha, por ser o desfrutador dos frutos de todos os sacrifícios. Ignorando este fato, os homens menos inteligentes oferecem sacrifícios em troca de algum benefício material. Obter benefícios materiais pessoais em troca de gozo dos sentidos é a razão pela qual pessoas como Daksha e seus seguidores executam sacrifícios. Tais sacrifícios são aqui condenados como trabalho gratuito sem lucro verdadeiro. Não desenvolver atração por Vishnu, assim, esses esforços são inúteis. Não se deve ser tolerante quando uma pessoa é ofensiva a Vishnu ou a um Vaishnava. Assim, quando Sati viu que seu pai estava executando grandes sacrifícios, mas não mostrava respeito pelo maior dos devotos, o Senhor Shiva, ela ficou iradíssima. Isto é correto. Quando Vishnu ou um Vaishnava são insultados, deve-se ficar irado. O Senhor Chaitanya que sempre pregou não violência, mansidão e humildade, também ficou irado quando Nityananda foi ofendido por Jagai e Madai e quis matá-los. Quando Vishnu ou um Vaishnava são blasfemados ou desonrados, deve-se ficar muito irado. A ira de Sati contra seu pai não era censurável então, pois, embora fosse seu pai, ele procurava insultar o maior dos Vaishnavas. Assim, a ira de Sati contra seu pai era inteiramente digna de aplausos. Amigos, eu vou explicar um ponto importante aqui que a gente aprende após ler os livros de Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Javadharma, após ouvir os nossos gurus. Um devoto nunca toma ofensa. Uma pessoa nunca deve tomar ofensa para si. Uma crítica. E se defender e agir com raiva e procurar justiça. Mas quando nós vemos um outro devoto, uma outra pessoa, um outro devoto ser ofendido, ou Deus, ou uma grande manifestação divina, como Jesus, Krishna, Vishnu, Shiva, quando nós vemos um outro, é dever nós defendermos. Então, são situações diferentes que são claramente explicadas nos Vedas. Então, quando nós vemos um devoto ser ofendido, nós devemos sim interferir e defender, fazer alguma coisa, nunca ficar omissos. Essa manifestação, essa ação, ela é permitida e, aliás, a gente deve fazer isso. Ao contrário de fazer isso conosco mesmos. Nós nunca fazemos isso em nossa defesa. Prosseguindo, verso 11. A bendita deusa disse: o Senhor Shiva é a mais amada de todas as entidades vivas. Ele não tem rival. Ninguém lhe é muito querido e ninguém é seu inimigo. Ninguém além de ti poderia invejar este ser universal, que está além de toda a inimizade. Então, explicando uma parte do comentário, quem é invejoso por natureza pode tornar-se inimigo do Senhor Shiva. Portanto, Sati acusou seu pai, entre aspas,
abre aspas, ninguém além de ti poderia invejar o Senhor Shiva ou ser seu inimigo, fecha aspas. Ela está falando com o seu pai Daksha. Outros sábios e brahmanas eruditos estavam presentes, mas eles não invejavam o Senhor Shiva, embora fossem todos dependentes de Daksha. Portanto, ninguém além de Daksha poderia invejar o Senhor Shiva. Foi esta a acusação de Sati. Prosseguindo o verso 12. Ó Daksha, 2 vezes nascido, tudo que um homem como tu pode fazer é criticar as qualidades dos outros. O Senhor Shiva, entretanto, não só não critica as qualidades alheias, mas se alguém tem uma pequena boa qualidade, ele a enaltece muitíssimo. Infelizmente, tu encontraste faltas em tão grande alma. Não é de admirar que pessoas que aceitaram o corpo material transitório, como eu, ocupem-se sempre em zombar das grandes almas. Tal inveja da parte de pessoas materialistas é muito boa, porque é assim que elas caem. Elas são rebaixadas pela poeira dos pés de personalidades elevadas. Então, relendo aqui essa parte, tal inveja da parte de pessoas materialistas é muito boa porque é assim que elas caem. Explicando, comentando e lendo partes do significado, aqueles que são ofensores aos pés de lótus de uma personalidade elevada secam, suas qualidades divinas diminuem. Uma grande alma pode perdoar ofensas, mas Krishna não perdoa ofensas à poeira dos pés dessa grande alma, assim como alguém pode tolerar o calor escaldante do sol sobre sua cabeça, mas não pode tolerar o mesmo calor escaldante sob seus pés. Um ofensor descamba cada vez mais. Portanto, ele naturalmente continua a cometer ofensas aos pés da grande alma. Então, amigos, explicando por que nunca devemos criticar ou ofender, os Vedas explicam que pessoas que fazem isso, e principalmente contra devotos ou grandes almas, pessoas santas, elas caem. Todas as suas qualidades diminuem. Então, ela perde qualidades. E eu quero acrescentar aqui algo de outras escrituras que eu li. As pessoas que cometem críticas e ofensas também adquirem, pegam para si exatamente aquelas hábitos ou vícios ou péssimas qualidades. Na verdade, não são qualidades, pegam todos aqueles defeitos para si. Então, quando você critica, você traz para si exatamente o defeito, a coisa que você está criticando. Verso 14. Sati continuou: meu querido pai, estás cometendo a maior ofensa invejando o Senhor Shiva, cujo próprio nome, que consiste em 2 sílabas, Shi e Va, purifica qualquer pessoa de todas as atividades pecaminosas. Nunca negligenciam a ordem dele. O Senhor Shiva é sempre puro e ninguém além de ti o inveja. Então, amigos, o Senhor Shiva é uma alma extremamente elevada. O Senhor Shiva é adorado por ser o maior devoto do Senhor Vishnu, que é Krishna, o único Deus Supremo. Não se deve, entretanto, cometer o erro de considerar que o Senhor Shiva e o Senhor Vishnu estão no mesmo nível. Isto também é uma ideia ateísta. Eles não estão no mesmo nível. Também se prescreve no Vaishnavya Purana que Vishnu, ou Narayana, é a elevada suprema personalidade de Deus, e ninguém deve ser comparado como igual a ele, nem mesmo o Senhor Shiva ou o Senhor Brahma. Isto é para não falar
de outros, isto para não falar de outros semideuses. Então, explicando rapidamente o que eu já expliquei em detalhes em outros áudios. Só existe um Deus com muitos nomes e muitas manifestações. O único Deus, a única suprema personalidade de Deus é única para qualquer religião. Deus é um só. Ele se expande, ele é Vishnu quando ele cria os três mundos e os universos. E nesse contato com o universo, ele se manifesta como Senhor Narayana, mas todos são Deus, neste contato com a criação material. O Senhor Shiva, ele foi criado no momento de ira do Senhor Brahma, mas ele não é Deus. Brahma não é Deus. Brahma é um ser mortal que vive 100 anos celestiais, mas um dia ele vai morrer. E o Senhor Shiva é o devoto mais elevado, mais puro e mais especial do Senhor Krishna, mas ele não é o Senhor Krishna, ele não é Deus. Então os Vedas sempre orientam a nós adorarmos somente a Deus, diretamente a Deus, Krishna, que é Vishnu, e não adorar a semideuses, incluindo o Senhor Shiva, mas oferecer todos os respeitos a todos os santos e semideuses, isso para qualquer religião. Verso 15. Tu tens inveja do Senhor Shiva, que é o amigo de todas as entidades vivas dentro dos três mundos. Para o homem comum, ele satisfaz todos os desejos. E como personalidades superiores que buscam Brahmananda, bem-aventurança transcendental, se dedicam a pensar em seus pés de lótus, ele também as abençoa. Pensas, acaso, que personalidades superiores e mais respeitáveis que tu, tais como o Senhor Brahma, não conhecem essa pessoa inauspiciosa cujo nome é Senhor Shiva? Ele se associa com os demônios no crematório, seus cachos de cabelo espalham-se por todo o seu corpo. Ele anda enguirlandado com crânios humanos e untado com cinzas de crematório. Mas apesar de todas essas qualidades inauspiciosas, personalidades elevadas como Brahma honram-no, aceitando as flores oferecidas a seus pés de lótus e colocando-as com grande respeito sobre suas cabeças. Então, amigos, explicando, Daksha condenou o Senhor Shiva exatamente por isso. Ele ficou falando que ele era inauspicioso, que todos esses fatos dele ser uma pessoa extremamente simples, humilde, com roupas simples, sujo, de cinzas, não preocupado com nada material, que isso era inauspicioso, que ele era inferior, ofendeu ele de todas as formas, como nós vimos no outro áudio. Então, a sua esposa Shiva, Sati, está aqui justamente falando sobre isso. Então é importante a gente entender que o Senhor Shiva não é uma entidade viva comum. Esta é a conclusão da escritura védica. Ele não está ao nível da suprema personalidade de Deus, nem ao nível das entidades vivas comuns. Brahma é, em quase todos os casos, uma entidade viva comum. Às vezes, quando não há entidade viva disponível, o posto de Brahma é ocupado por uma expansão do Senhor Vishnu. Mas geralmente este posto é ocupado por uma entidade viva altamente piedosa dentro deste universo. De maneira que a posição do Senhor Shiva é constitucionalmente superior à do Senhor Brahma, embora o Senhor Shiva tenha aparecido como filho de Brahma. Em muitos Puranas afirma-se, às vezes, que um semideus é promovido a uma posição tão elevada que fica quase ao nível da suprema personalidade de Deus. Quase, mas não é Deus. Mas a conclusão de que o Senhor Vishnu
é a suprema personalidade de Deus é confirmada em todas as escrituras. Existem esses livros que eu citei há pouco que especificam todas as qualidades de Krishna. Não lembro o número agora, mas são muitas qualidades, quase 100, muita, mas especificamente. Mas que o Senhor Shiva, ele tem acho que mais de 70%, eu não me lembro agora, está nos últimos áudios. Ele tem mais de 70%, ou 80%, ou 74%, algo assim, de todas as qualidades de Krishna. Então, ele é o que tem mais qualidades comparativamente a outros seres importantes ou outros semideuses que estão em cargos celestiais no auxílio à suprema personalidade de Deus. É tão maravilhoso, mas é impossível ler todos os comentários. Hoje eu estou lendo um pouco mais. Verso 17. Sati continuou. Se alguém ouve uma pessoa irresponsável blasfemar o mestre e controlador da religião, deve tapar os ouvidos e ir-se embora se for incapaz de puni-la. Mas se for capaz de matar, então deve à força cortar a língua do blasfemador e matar o ofensor, e depois disso deve abandonar sua própria vida. Amigos, os Vedas não defendem violência e morte. Nós estamos aqui falando de seres altamente evoluídos, logo após o início da criação cosmológica, e nós estamos falando das almas mais elevadas naquele início do povoamento dos 3 mundos. Então, a resposta mais do que isso, eu vou ler um pequeno comentário. O argumento oferecido por Sati é que uma pessoa que difama uma grande personalidade é a mais baixa de todas as criaturas. Mas com o mesmo argumento, Daksha também poderia defender-se dizendo que uma vez que ele era um Prajapati, o senhor de muitas criaturas vivas e um dos grandes encarregados dos afazeres universais, sua posição era tão elevada que Sati deveria aceitar então suas boas qualidades ao invés de difamá-lo. A resposta a este argumento é que Sati não estava difamando, mas defendendo. É diferente. Então temos que entender aqui que Prajapatis são os criadores, os progenitores da humanidade, os seres que vieram para procriar, para criar a população nos 3 mundos. E Daksha era filho de Brahma, só que ele era um filho muito orgulhoso. Ele não estava agindo de acordo com o Dharma, com os preceitos védicos. Então, como Daksha era o pai de Sati, ela decidiu não matá-lo, não fazer nada, mas abandonar a sua própria vida para compensar o grande pecado que ela cometera ouvindo blasfêmia contra o Senhor Shiva. Então vamos lembrar aqui que o Senhor Shiva falou para ela não ir, que ele estava prevendo até uma morte, que aquilo ia trazer desgraça. O último áudio diz exatamente para ele, ele diz exatamente para ela o que iria acontecer, que era dentro do que ele já estava fazendo. Embora o Senhor Shiva, quando foi insultado na assembleia por Daksha, insultado muito grosseiramente e fortemente, ele não fez nada, ele se levantou e foi embora. É assim que um devoto deve agir. Mas aqui, Sati forçou ir a um local com uma pessoa que infelizmente era o seu próprio pai, e por amor e saudades ela foi, mas ela foi ao encontro da pessoa mais ofensora a esse grande devoto, grande semideus, o mais humilde de todos, o Senhor Shiva, que se desapegou de tudo materialmente. Ele era muito simples, ele não usava ornamentos, roupas, nada. Essas expressões de ele se cobrir de cinzas e etc., é tudo para provar que ele estava além do nascimento, da vida e da morte. Ele estava totalmente desapegado das coisas materiais.
Mas esse fato dela ir querer ver o seu pai e entrar em contato com isso foi a desgraça. Por isso que os Vedas explicam claramente que nós não temos que cuidar muito da associação, que nós não podemos nos associar, não devemos, na verdade, nos associar com pessoas ofensivas, que cometam pecados e que, na verdade, nós não podemos, é outra expressão, não se pode, um devoto que tem esse conhecimento, ele não pode ter contato com pessoas ou continuar ouvindo, ou frequentando, ou no WhatsApp, ou, sabe, final de semana, com pessoas que estão sendo ofensivas e debochando de Deus, da existência de Deus, debochando da sua religião, seja ela qual for, não importa. Nós não podemos ter contato. A desgraça aqui é que essa pessoa era o pai dela. E aí, ela já rompeu um preceito, porque ela foi ao encontro, numa reunião em que tinha um monte de pessoas num sacrifício, apenas para desenvolvimento material, completamente contra os preceitos védicos. Ela foi e forçou uma situação numa coisa que ela iria continuar sendo ofendida e negligenciada. De fato, aconteceu. E quando ela se deu conta disso, já era tarde, porque ela não conseguiria agir contra o seu próprio pai, ela não tinha mais argumentos, e ela então decidiu abandonar o próprio corpo para compensar todas essas ofensas. Não só as ofensas do próprio pai dela, Daksha, mas também a própria ofensa dela, porque ela não ouviu o Senhor Shiva. Ela foi lá e ela foi ouvir mais ofensas. Os Vedas são claros, quando uma pessoa ouve ofensa, ela deve se retirar imediatamente do local, não retornar mais, evitar essas associações. E ela foi de encontro, né? Ela teve uma fraqueza e diz que, como mulher, por ser sensível e amorosa, ela teve um apego material, né, por um pai que, na verdade, estava sendo um péssimo pai. Porque o pai, a alma ali tem que ser a alma da pessoa, que é importante. E ele, como Daksha, nessa vivência, ele estava tendo um comportamento errado. E ela se apegou a esse conceito material corpóreo de que ele era o pai, né? O conceito de família, e foi de encontro à ofensa. Então, nesse momento, ela teve a consciência do que ela fez e ela quis compensar tudo isso. Mas essa história não acaba aqui, não. Essa história continua porque eles são seres, não são seres comuns. Ela retorna depois em outro corpo, como Parvati. Todo o abandono do corpo e o aparecimento nos três mundos é diferente, não é um nascimento comum, como nós já explicamos. Ela volta a aparecer e viver como o Senhor Shiva. Então, vamos continuar com essa parte triste aqui, mas a gente tem que comentar, porque pessoas que não têm o conhecimento védico e caem de paraquedas já num estudo avançado do Srimad Bhagavatam, não vão entender, precisam de associação. Mas Krishna protege, na verdade essas pessoas se afastam, elas param de ouvir, elas não continuam escutando, elas não vão estudar. A maior parte das pessoas, desafortunadamente, não querem mais estudar e ouvir sobre Deus. Por isso que os Vedas estão desaparecendo na era de Kali Yuga. É por isso que eu fiz uma outra playlist especificamente sobre Kali Yuga. Bom, esse áudio vai ficar um pouquinho maior, embora não seja um capítulo muito grande, mas é importante explicar. E isso porque nós estamos lendo os versos corridos apenas, hein? Temos a playlist do Bhagavatam, lendo esses comentários que são enormes, são muitas páginas aqui, em que Swami Prabhupada explica tudo isso, então tem muito mais coisas. Eu estou aqui fazendo uma pincelada. Prosseguindo, verso 18. Sati continua: portanto, não manterei mais este corpo inútil, o qual recebi de ti, que blasfemaste o Senhor Shiva. Se alguém comeu o alimento venenoso, que coisa melhor pode fazer que vomitar? É melhor executarmos nossos próprios deveres ocupacionais do que criticar os alheios.
Transcendentalistas elevados podem às vezes passar sem as regras e regulações dos Vedas, uma vez que não precisam segui-las, assim como os semideuses viajam no espaço, ao passo que os homens comuns viajam sobre a superfície da Terra. Verso 20. Nos Vedas, há orientações para duas espécies de atividades. Atividades para aqueles que estão apegados ao gozo material e atividades para aqueles que são materialmente desapegados. Considerando essas duas espécies de atividades, há duas espécies de pessoas que têm diferentes sintomas. Se alguém deseja ver duas espécies de atividades numa pessoa, isto é contraditório. Mas ambas as espécies de atividades podem ser negligenciadas por alguém que esteja transcendentalmente situado. Meu querido Pai, a opulência que possuímos não pode ser imaginada nem por ti, nem por teus aduladores, pois pessoas que se dedicam a atividades fruitivas, executando grandes sacrifícios, estão interessadas em satisfazer as necessidades de seus corpos, comendo alimentos oferecidos em sacrifício. Podemos manifestar nossas opulências simplesmente desejando fazê-lo. Somente grandes personalidades que são almas renunciadas, autorrealizadas, podem conseguir isto. És um ofensor aos pés de lótus do Senhor Shiva, e infelizmente meu corpo foi produzido do teu. Envergonho-me muito de nossa relação corpórea, e me condeno por meu corpo estar contaminado por uma relação com uma pessoa que é um ofensor aos pés de lótus da mais elevada personalidade. Devido à nossa relação familiar, quando o Senhor Shiva me chama de Dakshayani, fico imediatamente triste e meu júbilo e meu sorriso desaparecem de vez. Sinto muitíssimo que meu corpo, que é como um saco, tenha sido produzido por ti. Portanto, abandoná-lo-ei. O sábio Maitreya disse a Vidura. Isto é uma conversa, quando Vidura foi buscar os ensinamentos do Senhor Maitreya. Fazendo um pequeno comentário aqui, ligando os pontos. Isso aqui ocorreu quando Vidura se recusou a participar da batalha da guerra de Mahabharata, a lutar a favor de Duryodhana e dos Kurus, e ele se retirou, foi humilhado, saiu sem nada pela porta, pelo palácio, e ele foi embora para a floresta. E caminhando em peregrinação e austeridade, ele foi ao encontro do Senhor Maitreya e teve uma longa conversa com ele. Tudo isso é relatado no Mahabharata, que eu li em detalhes. São 18 volumes, tem livros com resumo e já temos playlists sobre o Mahabharata. Então, essa parte dessa conversa de Vidura com Maitreya é mencionada aqui por Swami Prabhupada quando ele faz a tradução e os comentários da coleção do Srimad Bhagavatam, que são 19 volumes. Então, o sábio Maitreya disse a Vidura: ó aniquilador dos inimigos. Ele está contando, né, o que aconteceu. Enquanto falava assim com seu pai na arena de sacrifício, Sati sentou-se no chão e voltou-se para o norte. Vestida de roupas açafroadas, ela santificou-se com água e fechou os olhos para absorver-se no processo de yoga mística. Em primeiro lugar, ela sentou-se na postura necessária e então transportou o ar vital para cima e o colocou na posição de equilíbrio perto do umbigo. Depois elevou seu ar vital, misturado com a inteligência, até o coração e então aos poucos até a passagem pulmonar e dali
até entre as sobrancelhas. Estamos falando do ar vital. Ela era um ser especial e ela conhecia todos os processos iógicos. Então, a fim de abandonar seu corpo, que se assentara tão respeitosa e afetuosamente no colo do Senhor Shiva, o qual é adorado por grandes sábios e santos, Sati, devido à ira contra seu pai, pôs-se a meditar no ar ígneo dentro do corpo. Sati concentrou toda a sua meditação nos santos pés de lótus de seu esposo, o Senhor Shiva, que é o mestre espiritual supremo de todo o mundo. Assim ela purificou-se inteiramente de todas as manchas de pecado e abandonou seu corpo sob fogo ardente através da meditação nos elementos ígneos. Quando Sati, irada, aniquilou seu corpo, ouviu-se um rugido tumultuoso em todo o universo. Por que Sati, a esposa do Senhor Shiva, o mais respeitável dos semideuses, abandonou seu corpo dessa maneira? Era espantoso que Daksha, que era Prajapati, mantenedor de todas as entidades vivas, fosse tão desrespeitoso com sua própria filha, Sati, a qual era não somente casta, mas também uma grande alma, a ponto de ela abandonar seu corpo devido ao desprezo dele. Verso 30. Daksha era tão cruel que não é digno de ser Brahmana. Ele obterá má fama duradoura devido às suas ofensas contra sua filha, por não ter impedido a morte dela e pela grande inveja que tem da suprema personalidade de Deus. Enquanto as pessoas conversavam entre si sobre a admirável morte voluntária de Sati, os criados que vieram com ela prepararam-se para matar Daksha com suas armas. Eles avançaram violentamente, mas Brigumuni viu o perigo e, oferecendo oblações no lado meridional do fogo de sacrifício, imediatamente pronunciou hinos mântricos do Yajurveda, através dos quais os destruidores de execuções de Yagya podiam ser mortos imediatamente. Quando Brigumuni ofereceu oblações ao fogo, imediatamente manifestaram-se milhares de semideuses chamados Ribus. Todos eles eram poderosos, tendo obtido força de Soma, a lua. Ribus. Último verso 34. Quando os semideuses Ribu atacaram os fantasmas e Guhyakas com combustível semi-queimado do fogo do Yagya, todos aqueles criados de Sati fugiram em diferentes direções e desapareceram. Isto foi possível simplesmente devido a Brahma-tejas, o poder bramínico. Lendo o último comentário do verso 34, a expressão Brahma-tejasa, usada neste verso, é significativa. Brahma-tejas ou Brahma-tejasa, Brahma-tej. Naquela época, os brahmanas eram tão poderosos que simplesmente desejando e cantando um mantra védico podiam obter efeitos admiráveis. Mas na atual era de degradação, semelhantes brahmanas não existem. Segundo o sistema Pancharátrika, nesta era, toda a população é tida como composta de Shudras, porque a cultura bramínica se perdeu. Mas se alguém manifesta sinais de compreensão da ciência de Krishna, ele deve ser aceito, de acordo com as regulações Smriti Vaishnavas, como um brahmana em potencial e deve receber todas as facilidades para obter a perfeição mais elevada.
A mais magnânima dádiva do Senhor Chaitanya é que a perfeição mais elevada da vida está à disposição nesta era caída para quem simplesmente adotar o processo de cantar Hare Krishna, que é capaz de ocasionar a realização de todas as atividades na autorrealização. Neste ponto, encerram-se a leitura corrida dos versos do quarto capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Sati abandona o corpo. No próximo áudio, leremos o capítulo 5, a frustração do sacrifício de Daksha. Então, essa defesa de Brigo Muni, que era um dos filhos também de Brahma, portanto irmão de Daksha, foi para proteger o sacrifício, porque esses sacrifícios yagya que eram realizados de tempos em tempos, numa outra era, às vezes eles duravam muito tempo. Nem vamos citar quanto, mas são coisas assim de muito, não estamos falando de dias, estamos falando de mais do que anos. Então, era muito importante essa proteção para nada interferir. Então, ele interferiu para isso, para proteger o sacrifício. Então, leremos sobre a frustração do sacrifício de Daksha no próximo áudio. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Amigos, ouçam os comentários, a playlist completa do Srimad Bhagavatam, porque é maravilhoso ouvir todas as explicações, porque aí nós podemos entender e compreender tudo, tirar todas as dúvidas e entender na plenitude tudo que está sendo falado em detalhes. Hare Krishna.